Olá, queridos, mais uma vez aqui, mais um vídeo. Quero falar uma coisa para você nesse vídeo. Quero repartir uma palavra com você que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Ele diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Queridos, veja só uma coisa. Apóstolo João está em Pátimos, orando, está lá, colocando... Creio eu, a Bíblia não diz que ele estava orando, mas creio eu que sim. A vida desses homens era uma vida de oração. E ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu já vi pregadores falando que esse dia aqui era um domingo, o dia do Senhor. Ele estava orando e teve um arrebatamento de espírito, teve uma visão. Mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre... hoje nós temos um grande número de pessoas. Eu acredito que a igreja é livre, a igreja é a noiva do Senhor, a igreja é independente, a igreja é santa, a igreja é pura. Acredito tudo isso, lógico que eu acredito. Então as pessoas estão pegando isso e estão saindo das suas comunidades, das suas igrejas de um modo geral. Porque quando eu falo de igreja, eu não falo de prédio. Quando eu falo de igreja, eu falo de corpo, eu falo de pessoas, eu falo de gente. E os pastores entendem claramente isso. O que eu vejo de uma maneira triste é que, para algumas pessoas, não ter um templo é o suprassumo do negócio, né? E reunir em casas e tudo. Está errado? Não está errado, está certo. Agora, tem o templo, está errado? Não está errado. Eu já vi gente falar assim: não, mas o Senhor disse, eu vou destruir esse templo. Ele estava falando dele, né? E em 3 dias o levantarei. O templo em Jerusalém foi destruído. É verdade, foi aniquilado, não ficou pedra sobre pedra. Mas as sinagogas foram destruídas? Não. É pecado ter templo? Não. Pecado é tirar os olhos do Senhor e colocar no templo. Pecado é tirar riquezas do povo e investir em templo. Pecado é fazer templos suntuosos e colocar o seu nome lá e trazer a glória para ele de que aquele templo foi construído por ele, porque vai ficar aí mesmo. Mas não é pecado você ter um lugar, uma casa, um templo, 4 paredes, telhado, bota ar-condicionado, que o nosso clima é muito quente, não há quem consiga ficar muita gente. Deus não mandou reunir muita gente, Deus mandou sim. Deus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus mandou, tanto é que em Jerusalém, na primeira tarrafiada assim, Pedro pegou logo quase 5.000, depois mais 3.000, e dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E pregavam em sinagogas e de casa em casa. Não há essa determinação de que não há templo. E ele vai dizendo assim: olha, as sinagogas não foram destruídas. E já me disseram assim: pastor, números não é importante. Irmão, números é tão importante que tem um livro na Bíblia com o nome Números, só para você ter uma ideia. Pegou 120 peixes, grandes peixes, está falando de qualidade e de quantidade. O que gera a qualidade é a quantidade. Vai trazendo quantidade, nós vamos gerando as qualidades.
E pessoas que dizem assim, agora o meu caso é eu e Jesus, não quero saber de ninguém, não quero que ninguém me ouça, não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém, não quero dar satisfação para ninguém. É um direito seu, você faz a sua vida o que você quiser. Afinal de contas, você não vai prestar conta comigo, nem com o pastor, nem com a pastora, nem com o presbítero, nem com o diácono, nem com os líderes. Você vai prestar conta com Deus. É dele que você vai ouvir, vinde, ó bendito de meu Pai, é dele que nós podemos ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, para o lugar preparado para vocês. Mas veja bem uma coisa, por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo João, ele está dizendo aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Aí ele se volta para ver quem estava falando com ele atrás dele. Eu acho incrível isso, tremendo, poderoso, vivo. Meu espírito sacode dentro de mim quando eu leio uma coisa assim, quando eu vejo uma coisa assim no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizendo, a voz que ele ouviu dizia para ele, isso era uma coisa nítida, clara, eu não entendi direito o que o Senhor falou, não existe isso. Quando o Senhor fala, você entende, fica inequívoco, insofismável, você consegue ouvir, ver, tudo fica bem. Escreve em livros e manda às 7 igrejas. Onde estão as igrejas? Que era para ir essas cartas. Em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Sabe por que essa ordem? Porque essa era a rota do correio romano. Chegava a carta, entregava na igreja de Éfeso, eles copiavam a carta, aí pegava o original, entregavam, vai para Esmirna, chegava em Esmirna, copia a carta, manda para Pérgamo e assim sucessivamente. Deus estava usando uma criação humana. Quem deu essa ideia para eles? Deus, o Senhor, o grande Senhor, o todo-poderoso do universo, o temor de Isaac, ele que deu essa ideia. E ele ouve isso, aí ele se volta para ver quem estava falando isso. E pasme, amados, alguém com uma voz dessa, com a glória que estava sobre ele. Ele diz, voltei-me, versículo 12, do capítulo 1 de Apocalipse, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros de ouro. Olha só. E no meio dos candeeiros, depois que ele vê os 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram branco como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Os olhos dele eram como 2 chamas de fogo, seu rosto como o sol na sua força. A primeira coisa que ele está dizendo, quando ele olha, ele não vê essa esplendorosa, magnífica, incomparável figura, um semelhante ao Filho do Homem, mas ele vê 7 candeeiros de ouro. Incrível isso, isso é sensacional. E ele diz assim, bom, sua cabeça e cabelos eram como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Para o judeu, cabelo branco é sinal de sabedoria. Toda a cabeça e o cabelo dele era todo branco. O que a Bíblia está dizendo? Que nele está toda a sabedoria. Lembra de Colossenses capítulo 2, versos 3? Nele está oculto todo o tesouro do conhecimento e da ciência. Sabedoria. Seus olhos como chama de fogo. Ou seja, não há escuridade para ele, não há escuridão. Para onde ele olhar, ele vai ver. Todas as coisas estão patentes aos olhos de quem devemos prestar conta. Todas as coisas. Não adianta fazer coisa escondida que o Senhor está vendo.
E ele diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado por uma fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés. O versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, os pastores, os líderes. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Queridos, se tem alguém numa figura dessa, com os olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, seu cabelos e cabeça branco como uma alva lã, o seu rosto como o sol na sua força. E antes de ver essa figura esplendorosa, magnífica, ele vê a igreja. O que a Bíblia está dizendo para mim? Que não adianta você tentar ver Jesus sem ver a igreja. Toda vez que você quiser ver Jesus, você tem que ver primeiro a igreja do Senhor. Tem que olhar para a igreja. Esse negócio de viver fora da igreja, isso não existe. Eu e Deus. Eu e Deus. Minha religião sou eu e Deus. Você tem que ter comunhão, irmão. O sangue de Jesus, ele disse: se andarmos na luz como ele está na luz, em 1 João 1,7, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos que ter comunhão uns com os outros. Se é no templo, se é na casa, se é na célula, se é no grupo caseiro, se é no GC, se é no grupo de comunhão, seja a nomenclatura que for, você tem que estar inserido no corpo. Você não pode ser para corpo, que isso não existe. Corpo de Jesus, a igreja. E você precisa estar junto com a igreja, para ser igreja, para a glória de Deus. E ele está dizendo isso. Aí depois que ele vê os 7 candeeiros de ouro, aí ele vê a figura, o Senhor da igreja, aquele que morreu. E ele diz no versículo 18: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho todo o domínio das coisas. Fica tranquilo, as coisas estão nas minhas mãos. Eu tenho domínio. Eu estou presidindo a igreja. Eu estou cuidando da igreja. Eu estou cuidando da sua vida. Coloque sua confiança em Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Bendiga o nome do Senhor. E siga em frente, em nome de Jesus, para a glória dele. Que Deus, o Senhor nosso Deus, te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.